Senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui, Vanderlei de Almeida, o Passacuia. Hoje eu não estou passando a cuia, mas estou passando uma prosa boa para vocês do outro lado, através do nosso VA Publicidade e Marketing, Grupo Mundial de Comunicação, direção e produção de Giancarlo Bottega, oferecimento Indicar Veículos do nosso amigo Paulinho para o seu carro usado, com garantia, com aquele carro especial que tu sonha, vai lá na Indicar Veículos, que ele tem, no 99760170, a gente vai falando com você aqui. Hoje no podcast pode ver o orgulho de receber Dr. Luiz Carlos Lázari Brem, um homem dedicado a estudos, a família e a sua profissão. Dr. Luiz Carlos Brem, que alegria receber aqui no nosso podcast Pode Ver, seja bem-vindo. Obrigado, Vanderlei. Seja bem-vindo e me conta, Luiz Carlos Lázari Brem nasceu em São Luís Gonzaga. É uma cidade maravilhosa, a cidade dos poetas. Começamos falando isso. São Luís Gonzaga é a cidade onde eu estudei no início. Na verdade, nós somos do interior da região de Roque Gonzales até. Ah, Roque Gonzales. Numa região chamada Colônia Flá. Nem sei se existe ainda a Colônia Flá. Ao lado da Colônia Gramado. E ali tem a Colônia Sommer, onde tinha um hospitalzinho que a gente ia, era para mim nascer ali, né? Mas aí começou a confusão. Até para nascer já comecei a fazer confusão, né? Aí, resultado, fui parar em São Luís Gonzaga, onde o Dr. Luiz Carlos, né, que foi o que conseguiu me salvar, na verdade. Certo. E onde meu pai resolveu dar o nome dele caso eu ficasse bem, né? Olha, eu que fiquei beleza. bem. E o Dr. Luiz Carlos, ele falou assim ainda para o meu pai, disse que vai ser médico também. Ele falou bem assim. Rapaz, Dr. Luiz que Carlos beleza. Amaral. Ele ainda é vivo, né? Já foi abençoado no nascer. É um grande médico de São Luís Gonzaga. Mas que beleza. Bom, a sua história é uma história muito linda. Você chegou a projetar, então, desde que você nasceu, já veio abençoado para ser médico. Você nunca pensou em ter outra profissão? Nunca. Abraçou essa causa? Nunca. Inclusive, a gente até brinca, né? Uhum. Que durante a minha cesariana eu queria ter feito ela, né? Até me paparam, a gente chama de papar quando alguém faz uma coisa que tu gostaria de fazer, né? Sim. Dentro da cirurgia. Me paparam até a cesariana quando eu nasci, que eu gostaria de ter feito ela também. Que Tanto coisa. que eu queria ser um cirurgião. João Roque Brem e Malvina Lázari Brem. Qual é o significado desse casal, dessa marca na sua vida? É um exemplo de família, né? Um exemplo de um pai e de uma mãe que ficaram juntos até o último dia. O pai já não é mais vivo, né? Mas ele faleceu, né? Ao lado da mãe, dormindo, né? Que é uma coisa que Deus dá para os bons, né? Verdade. É uma coisa... Uma marca muito especial. Amanheceu assim, do lado da mãe. Então, e a gente está com a mãe até hoje, cuidando dela. Está conosco ainda. Que beleza, doutor. Está forte. Qual a marca maior entre o pai e a mãe na sua vida? O exemplo de educação que você recebeu? Qual era o mais rígido, o mais focado? Honestidade. Honestidade e humildade. Esse era o tema. Mas honestidade principalmente. Uhum. Meu pai sempre falava, meu filho, você tem que andar de cabeça erguida, né? Para poder olhar os outros dentro dos olhos. Mesmo que não goste de você, você tem que poder andar de cabeça erguida, sabendo que tu fez o teu comportamento, a tua maneira de ser, as tuas atividades têm que ser honestas, sempre honestas. Que beleza. Quantos anos tinha quando veio do Rio Grande pro Paraguai? Eu tinha 7 anos. 7 quando anos. Eu vim a primeira vez, aqui em Foz do Iguaçu, ainda era tudo... A maioria das ruas eram de terra. Nós só tinha avenida mesmo, que era toda empedrada, e Avenida parte Brasil. já tinha um pouquinho de asfalto. Mas imagine depois ter que entrar no Paraguai, que era só mato. Primeiro vieram para o Brasil, depois foram para Santa Rosa de Mondaí. Não, foi direto para Santa Rosa. Do Rio Grande do Sul para Santa Rosa. Santa Rosa de Mondaí. Bom, Mondaí, a pronúncia certa seria Mondaí. Mondaí. Mondaí, isso. Tem origem da língua guarani, significa rio roubado. Né? Rio roubado. Rio roubado significa. Bom, lá em Santa Rosa de Mondaí, eu sei que
dá a impressão que o seu cordão umbilical ainda está lá. Festival Festilivre, você está lá. Sua irmã atende lá, ou atendia, não sei se ainda continua atendendo lá. Vocês nunca perderam aquela ligação com Santa Rosa, e eu vejo quando você fala, inclusive nos eventos do Festilivre, você tem um orgulho, uma emoção, tanto que você se muda para lá, né, doutor? Sim. Nunca perdeu essa ligação. A casa do meu pai, a gente, em acordo com as irmãs todas, eu não gostaria que fosse vendida. E isso parece que foi me autorizado pelas minhas irmãs. Então a casa do pai ainda está lá, e eu sempre que posso, eu vou para lá. Quando eu estou chateado, quando eu estou cansado, eu gosto de ir para lá. Pelo simples significado, quando a gente tem uma dificuldade na vida, que eu passei a vida inteira desde os meus 9 anos de idade fora de casa, estudando, né, porque meu pai não tinha condições lá no meio do mato, né, naquele tempo não tinha uma escola. Então eu tive que ir para o Rio Grande do Sul, ficar sozinho lá. Depois eu vim para Foz do Iguaçu, fiquei sozinho aqui, morando em República. E quando a gente tem um pouco de dificuldade, primeira coisa que vem na cabeça de qualquer ser humano é o seu porto seguro, que é a sua casa. Sim. E a minha casa sempre foi lá. Meu pai veio para cá depois que ele ficou doente e tudo, mas a minha casa sempre foi lá. E esta casa eu não deixo ninguém vender. É tipo um patrimônio tombado da família, então. É onde a gente repõe as energias, né? Onde a gente relembra do pai, da mãe. E o passado foi significante, né, doutor? Foi muito legal. Não dá para você desligar da sua história de vida com a história de hoje, porque seria perder uma parte do seu legado, não é verdade? Exatamente, tanto é verdade que a gente vê grandes músicos, que nem Pedro Taça, né, Chiru Missioneiro, Baitaca. E eles moram em São Luís Gonzaga, eles tinham condições de morar em outro lugar. Mas eles não saem de lá. Né? Por amor. Borges, né? Ele ficou muito tempo lá. Verdade. Então, pessoal, a gente que nasce no lugar, um lugar terra da gente, que a gente adota para ser nossa terra, a gente não quer sair mais de lá. Nesse caso, sinto que você vira e mexe também corre para lá. Eu sei que você visita ainda o seu Pedro, todo de lá. Dá uma diferença na vida, na sua formação, ter nascido num berço tão famoso, o berço de Jaime Caetano Brau, essas coisas que eleva a alma do cidadão, né? É uma responsabilidade, né? Responsabilidade. Tem a obrigação eu orgulho muito de São Luís Gonzaga, né? Imagina, né? E eu estudei lá até meus 11 anos, né? Então, até meus 7 anos. E daí, até meus 9 anos, daí eu vim para Foz do Iguaçu. Certo. Estudar aqui. Entendi. Também sozinho, na casa. Depois que o pai e a mãe vieram. Uma casa de pessoas que me cuidaram. Foi a dona Odete Rolon. Dona Odete Rolon, para quem não sabe, aqui em Foz do Iguaçu, foi uma das grandes professoras, uma das pessoas muito honestas, que também me ensinou honestidade, comportamento. Ela era muito rígida nisso. E me orgulho muito dela, muito dela. Eu conheci Dona Odete e ela era amiga do meu pai. Olha só. O meu pai faleceu, hoje, dali 3 dias faleceu ela. Eu morei 2 anos com ela. 2 anos. Uma grande mulher. Ficou na cadeira de roda e aconselhava todo mundo com uma voz bem entonada, do jeito que é realmente uma professora. Ela foi uma das minhas escadinhas, né? Para poder subir onde eu cheguei, né? Que bênção, né? Essa professora, ela era idolatrada lá junto com meu pai. Que bacana isso. Verdade. Doutor, a sua formação misturou a alegria que tu tem e o amor que tu tens pela música nativista, misturou com a profissão, com seus estudos? Como é que foi esse andar da carruagem no seu estudo e a música na alma? Na verdade, quando eu fui para Porto Alegre, eu servi o exército aqui em Foz do Iguaçu como soldado. E quando eu saí, eu fui para Porto Alegre buscar a faculdade lá, que eu me formei em medicina e me especializei em cirurgia. Meu pai sempre foi muito apaixonado por música. Eu nunca esqueço, o pai, nós andávamos em Santa Rosa com um fusquinha, com aqueles toca-fita, né, que embuchavam de vez em quando, escutando a Noel Guarani, né, que música que hoje muitos a gente nem sabe, se perderam, né, a gente escutava aquelas músicas. E quando eu fui para Porto Alegre, eu tinha a minha tia, que foi a minha segunda mãe, tia Lúcia Brem, irmã do pai, professora de música do Borges, né, do Cezinha Lindemeyer, o próprio Pedro Taça.
e ontem, entre outros muitos, né? Que volta e meia eles nos falam que eu também fui aluno da professora tia Lúcia. E eu morava com ela. Ela foi minha psicóloga, me colocou nos eixos, digamos assim, né? E como meu pai gostava muito de música gaúcha e nativista, a tia tinha muitos discos disso. Então eu fazia assim, eu gravava um toca-fita, aquelas músicas, para trazer para o pai. O pai não tinha essas músicas. E claro que eu fui começando a gostar. A tia Lúcia era uma pessoa muito querida, era muito companheira. A tia Lúcia era daquelas de sair comigo de noite. Tia, eu queria ir lá no Purperia. Porto Alegre tinha o saudoso Purperia. Tem homenagens, inclusive musicais. Eu ia lá, eu ia escutar João da Meira Neto, né, Zé Cláudio Machado, o próprio Dante Ramon Ledesma, eu escutei muito lá. Inclusive eu sempre fui meio enfiado nisso, né? Eu fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina. Certo. E o Dante me fez uma matéria para mim publicar no jornal. Nós publicamos essa matéria, né? E naquele tempo a gente era daqueles esquerdistas, sabe? Depois a gente vê que isso aí dependendo da época, uma é esquerda, na época outra direita, e assim você vai, né? Tá essa confusão até hoje. Você acha que o Dr. Luiz Carlos, que lhe deu a luz, que lhe ajudou a vir ao mundo, foi o primeiro sinal da sua vida para ser médico? Ou você encontrou na estrada mais algum anjo da guarda? Não, aquilo lá ficou... Não, eu comecei a procurar sobre isso. Quando o pai me contava essa história, eu fui procurar saber isso. Eu nunca fui forçado a fazer isso, né? Foi realmente uma escolha minha. Tanto é que isso eu também sigo para os meus filhos hoje. Certo. Eu tenho um dos filhos meu que não quer fazer medicina. A outra quer. O Luizinho não quer. O Luizinho não quer. Quer ser jogador de futebol. Boa escolha. Vamos ver se dá certo. Então. Eu falei tem que apostar, ele, tem que começar. Pela genética dos Brent, tu tá ferrado, cara. Porque não vai sair ninguém que prestou até hoje lá, né? Mas o Piá tá na hora de mostrar se vai ou não vai, né? Ele tem um incentivador que é o tio Edson, né? O tio Edson incentiva ele, né? É o padrinho dele, né? Então, o Edson. Verdade. Edson é o padrinho dele. Edson Domingos, olha a responsabilidade, meu jovem. Então, mas que beleza. Então quer dizer que a Manuela já quer. A Manuela fala que quer. Bom, mas ela é nova ainda, né? Tem 12 anos. Pode mudar de ideia ou não. Mas o Luiz, desde que dos 11, disse que não queria. Já disse que não queria, né? Então, maravilha. Doutor, no caminho, por exemplo, em Santa Rosa del Mondaí, fora a casa do pai, o que mais te prende lá? Os amigos, né? Lá tá o seu, o Mirim. É uma caterva de amigo teu lá, né? Buffler, né? O Mauri, e entre outros que eu ainda nem lembro mais, né? De tanta gente, tem o Cleison, né? Tem tanta gente. Médico fica nervoso? Claro. Ficamos muito nervosos. Daí tu corre para Santa Rosa. A gente... Né, você recolhe, fica de boa? Porque tem até é uma grande responsabilidade, né, doutor? O cirurgião... a cirurgia é muito ingrata com o cirurgião, né? Tu sabe que um cirurgião do Colégio Americano de Cirurgiões se aposentou e fez uma carta para o Colégio Americano de Cirurgiões falando sobre assim, o desgosto que ele teve, né? O quanto a cirurgia foi ingrata com ele durante esses tempos, né? Certo. Porque todo o médico que trabalha no front, né, que a gente fala, que trabalha com doenças, que foi a minha opção, trabalhar com doenças, né? Certo. Não trabalhei com estética e nem para fazer cirurgia ou fazer qualquer coisa em quem não precisa, né? Então a gente, quando faz, está operando um doente, e esse doente pode complicar. Sim. E aí a gente fica para baixo. A gente fica muito para baixo. E ele fez uma carta falando muito bonita sobre toda a trajetória dele como cirurgião, e a ingratidão que a cirurgia teve com o trabalho dele durante muitos anos. E aí ele se aposentou, encerrou, né? A carta dele, que tinha que se aposentar, né? E porque chega numa idade que a gente não tem mais pique, né? Para ficar 7, 8 horas numa mesa cirúrgica, né? Agora tem a robótica, né? Inclusive eu já estou habilitado na robótica. Olha, a robótica é que nem aqui, a gente opera assim, sentado. E não tem margem de erro. Vai nos dar mais, ali erro zero. o robô não permite o erro, né? Exatamente. Então a gente
vai me dar mais uns 10 anos de Louvado seja, expectativa, né, de cirurgia. Depois tua... que geralmente a gente vai até seus 70 por aí, depois já... Né, já começa a dar uma tremidinha. Robótica, nós vamos até os 90. Né? Se Deus quiser, né? Doutor, o momento mais triste de um profissional da sua envergadura é a perda de um amigo, de um paciente? A perda de uma vida, ela é irreversível. Sim. Você perdeu uma história, você Sim. perdeu uma história de vida, os familiares ficaram sem esse seu ente querido. É verdade. E às vezes não deu tempo de se despedir, de conversar aquilo que você queria conversar, aquele familiar com aquele paciente, sabe? E isso aí entra tudo na nossa contabilidade, né? E querendo ou não, o médico sente isso, né? Não tem. Você é humano, médico né? de verdade sente isso. Médico de verdade, que é a vasta maioria dos médicos, né? Aqui em Foz, 99,9% dos médicos. É gente sentimental, assim, gente profissional assim, sério, né? Focado. A gente sofre. Já perdeu algum amigo muito querido? Sim. Na sua mão? Perdi. Vários, né? Pessoas com cânceres terminais, cânceres avançados. São cirurgias complicadas. E esse é o problema. Isso meu professor falava. O professor Luiz Pereira Lima. Ele até hoje é vivo ainda. Tanto que eu tenho um hospital dia e uma das salas cirúrgicas eu coloquei no nome dele. Olha, que honra. E ele me falou assim, curta bem teus primeiros 20 anos, Luiz, porque depois dos 20 anos, você vai entender por que esse professor teu, às vezes, chega dando esporro, que está de cabisbaixo, emburrado, brabo. Aí você vai entender o sacerdócio da medicina. Porque se você for um bom profissional, um bom médico, os amigos teus também querem esse bom médico. E às vezes esses amigos teus não têm o que fazer. E você vai ter que ficar com eles. E vai ter que ficar até o fim. E aí você vai entender a dificuldade e o verdadeiro sacerdócio da medicina. E vai transformar você no que eu sou hoje, né? Essa pessoa turrona. Que lição, hein? Essa pessoa nem sempre está para bons amigos, né? Uhum. Então... Que lição. É complicado. Doutor, é um sacerdócio. O senhor casou, o senhor se formou, casou, formou uma família. O que a família sua, a Denise, que é sua esposa, significa ela e as crianças na sua vida profissional e pessoal? O senhor consegue dividir isso ou o senhor mistura assim para ser mais fortificado? É o equilíbrio. A família é um equilíbrio, né? É uma referência, né? Se você está bem, religiosamente bem, se você está bem com a tua família, se você está bem com o teu trabalho, você é uma pessoa que está em equilíbrio. E você é uma pessoa que vai produzir muito por muito tempo. Então, eu às vezes brinco com meus amigos, né, que perguntam por que eu não estou ainda de cabelo branco, né? Uhum. Eu falo porque eu não tenho tempo de envelhecer de tanto trabalho que a gente está tendo, né? E correndo toda hora que a gente não tem tempo de ficar velho. É uma boa saída, né? E tomara que isso continue, né, doutor? Na verdade, a minha mãe, que é italiana, né? Uhum. Italiana, quando eu branquei os cabelos, é porque passou do 100 já, né? Então, verdade isso. A gente sabe que o senhor tem um grupo de apoio para suas cirurgias, etc e tal. Sim, uma equipe. Vejo que você tem uma equipe lá que são autênticos, são os gremistas, velho, bravo. São parceiros, né? São. O time o senhor deixa para depois nós falar, que nós vamos falar mais sobre esse negócio do time, né? O senhor tem... Na verdade, você tem... como é que se chama? São parceiros, né? São. Porque... Vira família, né, doutor? Imagina, você num sábado... Orlando, por exemplo, tem quantos anos Orlando lá? Orlando está comigo, acho que vai uns 26, 27 anos. Rapaz, olha o só. O Tony estava comigo há 17 anos, agora ele saiu da equipe porque a cardíaca tomou todo Tony esse tempo. Saiu? Com essa mudança do hospital, eles começaram a exigir muito dele e teve época que ele não podia mais ficar comigo. E aí começou a ficar muito complicado, e aí tivemos que substituir ele por uma outra pessoa, que nós chamamos de Átila, que é o Wellington também. Sério? Que está carregando a responsabilidade de ter o Tony, né, nas costas.
Mas imagine você num sábado de madrugada para amanhecer um domingo dentro de um centro cirúrgico porque o pai quer que você opere o apêndice da filha. Acontece muito com a gente isso. Acredito. Né? Eu já cheguei de pegar e trabalhar a semana inteira, chegar num sábado de noite, pegar meu copo de caipirinha, dar um gole e 2 goles e chegar e ser ligado por um amigo: ó, Bren, eu estou precisando de ti aqui no hospital, é minha filha e tu tem que vir. Aí a gente tem que falar: ó, tomei 2 goles de caipirinha aí, mas eu vou, né? Até a coisa se desenrolar, porque você entrar dentro do centro cirúrgico não é num estalo de dedo, né? Então até vir o anestesista, até preparar, você já está curado das doses dos goles, né? E a gente avisa: ó, eu tava tomando, né? Não, tu tá bem, vem aí para cá. Eu prefiro você aqui. Isso mistura a responsabilidade, e daí você lembra do juramento. Sim. E a amizade que tu conquistou durante todos esses tempos, né, doutor? Exatamente. E eu falo de mim, na verdade, estou falando dos meus colegas médicos também, claro. Nós somos todos iguais. É complicado. E você tem uma equipe que está sempre contigo, coesa, né, do jeito que a gente tem, né? Que é eu, Orlando, e de médico agora é o Dr. Carlos Eduardo, que é um pneumologista, né? É um cirurgião torácico. É o filho do professor Afonso. O Cacá, Dr. Cacá, conheço demais. Era teu vizinho, né? Mas um cara fora de série. Alô, Dr. Cacá. E agora, um abraço pro senhor. E agora nós temos o Leonardo, que é um cirurgião oncológico, está conosco agora também. Para pegar os esquemas das vídeos, né? Que geralmente a pessoa sai das formações com pouca experiência em vídeo. Sim. E eu e os outros colegas estamos praticamente fazendo. Saber, ele sabe, né? É questão de vivenciar e toda hora tá fazendo para ficar. O senhor tem noção de quantas pessoas velhas o senhor já atendeu? Velhas, eu digo assim, de idade mesmo. O senhor fez ela chamava de Milagre, que é a mãe da Silvane Costa, que é do Grupo Mundial de Comunicação, nossa vovó querida, que Deus já levou. Você cuidou dela até os últimos dias. Essa mulher tinha Deus no céu e Dr. Luiz Carlos Bren na terra. Deve ter muitas assim, né? Tem. E isso que deixa a gente, às vezes, chateado, porque são pessoas que estavam conosco há 10, 20, 30 anos com a gente, né? E não largam. E a gente, doutor, e se chama, nós temos que ir. É muita responsabilidade. Você coloca no lugar da pessoa, do lado teu. Então. E você tem que aceitar, ficar junto ali com a família. E dói como dói na família. Claro que na família dói muito mais. Sim. Mas uma sensação de perda, porque aquela pessoa tu nunca mais vai ver. É verdade. Aquela história foi com ela. Né? E quantas pessoas amigas nossas que levaram as histórias junto, que nós adorávamos, né? É verdade. Nosso grupo. Eu tenho o caso de um paciente seu, que eu não vou citar nome, que não vem ao caso, que ele era muito meu amigo. Eu morava no Porto Meira. Isso já faz uns 9 anos que ele faleceu. Ele ligou para mim uma quinta de manhã e me disse: Passacuia, eu vou me internar e preciso 40 doadores porque o doutor já avisou que vai precisar reposição de sangue. Como eu sei que tu gosta muito de frango caipira com polenta, quando eu voltar eu vou fazer para você. Tu me chama aí que eu ainda não fui, mas eu vou. E quando eu volto, eu vou voltar para casa e já vou fazer, vou te convidar e vou chamar o Dr. Luiz Carlos Bren também. Diga se ele voltou. Não voltou. Ele foi um sucesso a cirurgia, mas dali uns dias ele morreu no próprio hospital. Isso deve ter acontecido um monte também. Claro, né? Porque você pega, você na hora que você vai fazer a cirurgia, cânceres, né? Geralmente é câncer isso aí. Ou peritonites muito graves, né? Você faz de tudo ali, você faz de tudo, né? E eu sou muito crente a Deus, né? Quando chega a hora da gente, não tem limpeza, não tem cirurgia maravilhosa, não tem nada que segure. Não. Né? Mas assim, isso aí está se modernizando, está melhorando muito dentro da medicina. A gente está fazendo hoje coisas que a gente não conseguia fazer antes, de jeito nenhum. Hoje nós estamos fazendo cirurgia num dia, dando alta de tarde. Coisa que para nós antigamente era inimaginável. Então. Né? Graças a isso nós estamos fazendo isso. Mas continuam os cânceres. O câncer, o melhor momento de você pegar ele é quando ele está começando. É na prevenção.
Certo. É ver na colonoscopia quando está começando e você fazer aquele início, né? Ou de preferência, até antes de começar, você já conseguir extirpar aquele pólipo, aquela verruga enorme que está ali, que era um futuro câncer, né? Porque depois que você está lá no centro cirúrgico, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E a gente só lembra das coisas que não deram certo, né? Que as que deram certo a gente dificilmente lembra. Verdade. Às vezes eu tô num grupo de pessoas e a pessoa simplesmente diz assim, lembra aquela vez que tu me operou? Eu digo, eu nem me lembrava que eu tinha te operado, cara. Exatamente. Eu operei em torno de 13 a 15 mil cirurgias. Rapaz. É impossível de lembrar. Só de obesidade eu tô chegando a 2.000 cirurgias. Só de obesidade. Vai saber. Uma honra para ti, né, doutor? E eles mudam de fisionomia, envelhecem, né? E aí o tempo vai passando, pacientes demora para ver. Cirurgia de obesidade que estão chegando a 90 anos. Olha que aí beleza, é complicado, né? Você saber disso, né? Então, doutor, qual é a doença mais grave hoje? Principalmente na sua área. É o câncer de pâncreas, o câncer de vesícula. A gente não conhece gente que tem câncer de vesícula, né? É muito difícil as cirurgias geralmente, quando elas dão certo, é uma beleza, né? Mas a porcentagem de dar errado é alta, é muito mais alta do que as outras cirurgias, né? Então, é o câncer, né? Não tenha dúvida nenhuma, é o câncer. Que barbaridade. Meus amigos do podcast Pode Ver, estamos conversando com o Dr. Luiz Carlos Lázari Brem, um monstro na área de medicina, um grande cidadão, um cara que tem foz no coração e na alma. E aqui é uma honra para nós estar trazendo esse grande mestre para trazer as experiências e as suas histórias. Doutor Luiz Carlos, música. Você virou compositor, homem de Deus. Como é que você tirou tempo para isso? Começa com a brincadeira, né? Depois vai saindo aquelas poesias, né? Na verdade, né, a minha mulher gosta muito de tirar sarro de mim, diz que assim, que geralmente eu faço a poesia e não sobra nem o título da música, né? De tanto que eles mudam no final, né? Mas eu falo, mas a história é a minha. Sim, né? Você faz a espinha dorsal da música, você esboça ela, exato. E daí dá buscar e manda se virar. Muitas, né? Tem umas gravadas até na Argentina. Pois é, em outros estados, né? Tenho orgulho de tocar umas lá que você fez. Quando Nasce o Dia foi gravada. Eu fiz junto com um dos maiores compositores do mundo, né? Que é o Ramon Ayala e o Jorge Guedes. Então, isso aí ninguém me tira, né? Então, são coisas assim, é coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Claro que é. Eu costumo dizer o Piada Adelaide, o do violão lá. O pai sim, o Alisson. O pai do Alisson. Não, esse é o neto da Adelaide. É filho da Adelaide. Tá. O Piada Adelaide é o velho, né? Sim. É. Ele gravou o Mafaldo gravou uma música sua e o Daniel Torres também. Isso. Me fala dessa música, por favor. Essa da mesa o meu altar de confidência, né? Isso nós fazemos porque a gente tem... Quem é que deu o título, já que você disse que você esboça? Então foi você que deu. Na verdade era o título era meu, mas foi lá de São Luís Gonzaga, tinha que ser de lá. Me perdoe a expressão, mas no Rio Grande fala, mas que puta marca, homem! O Chico Fontella mudou para meu altar de confidência porque ele disse assim, mas cara, isso é um altar, rapaz. Olha só, e o Chico o Chico é faceiro, na verdade é a nossa música lá do CTG Charrua, né? A nossa mesa do CTG Charrua, que ela é vermelha, toda arriscada, tudo cheio dos pregos, tudo enferrujado. Certo. E ali que a gente fica conversando, ali a gente combina tudo as nossas coisas, confidencia tudo que temos que fazer. Ali que nós vamos para o festival. Doutor, ali nós criamos o festival. Ficou um hino, viu? Um hino. Ficou, hino. Né? Eu não toco ela todo dia na hora do Passacuia, porque os caras vão me chamar de puxa-saco do Dr. Luiz. Sim, o Daniel, quando eu falei pro Chico, eu vou dar essa aí pro Daniel. O Daniel, ele é muito. É para ele isso, porque é um estilo. Muito bom para. Mas o nego velho da Adelaide também botou fé ali, né? Na verdade, a melodia e o arranjo foi feito pelo Joel e pelo Mafaldo. É mesmo? Eles que fizeram a melodia. Muito bacana. Então, a letra é minha, do Chico Fontella e do Agremon Teixeira, que era um amigo do Jorge Guedes. Certo. Nós fizemos isso. Na verdade, eu fiquei muitos anos tentando fazer essa música, né? E terminamos quando a gente foi numa festa na fazenda do Jorge Guedes.
E lá sentamos junto com o Chico, e eu dei a letra, digo, Chico, eu não consigo terminar esse troço aqui, cara, então, eu preciso terminar esse negócio, e tu é um cara que é bom nisso, né? Daí o Jorge Guedes viu nós fazendo aquilo lá e disse, não, mas eu vou trazer o Agremon aqui, porque o Agremon, ele vai nortear melhor vai isso, delinear, né? Melhor. E foi interessante o Agremon, porque a minha letra falava mais de uma coisa mais ali daquela mesa, né? E o Chico Fontela é meio louco, ele já começa a ir para outras esferas, né? E o Agremon diz, volta, que é aqui que nós temos que ficar. Fica aqui, rapaz, Isso é aqui na tu não vai mesa. mudar. Na Isso mesa. fica na mesa, aqui tu não vai mudar. E ficou aquela coisa linda, né? Eu acho Muito linda aquela lindo, música. muito A lindo letra é demais. linda demais. Terra Sofrida. Terra O que é aquilo? Sofrida, Outra marca? Terra Sofrida nós fizemos com o Martinelli. O Martinelli gravou, né? É um animal esse Martinelli. Lindo, né? Lindo demais. A Terra Sofrida, na verdade, o Martinelli também não conseguia terminar. Era o contrário do que eu fiz com só uma parte. Eu acho que se não fosse cantada pelo Martinelli, não ficaria ia tão ficar bonita, tão né? linda, né? E foi ao contrário. O Martinelli não terminava e ele entregou para mim a letra. Disse assim, termina essa coisa, eu não consigo terminar isso aqui. Né? Não consigo, não encaixa nada que eu já pensei. E eu fiz todo um verso para ela. E esse verso se encaixou nos versos dele. E ele encerrou a música, ficou linda também. Porque fala há mais de 300 anos a gente fica escutando, né, as músicas nossas antigas, né? E já está se enfiando algumas músicas, né, meio estranhas no meio, né? Então aquelas músicas que já morreram. Isso. Mas que bacana isso. Daí, para não agredir ninguém, ficou aquele muito sutileza, bom, dar uma cutucada nas outras músicas. Rapaz, o que aqueles dois moços, o rapaz da gaita e o do violão, Nego significam Dorival, nas suas composições e tal? O Nego Dorival, na verdade, não tem nenhuma composição minha com esses dois. Mas eles sempre estão ali ajudando, colocando musicalizando e tal. Na verdade, a história é interessante. O Nego Dorival sempre foi nosso amigo, irmão, né? Sim. E ele entrou em coma na UTI por uma cirurgia de uma pedra na vesícula que fez ele entrar em coma. Nossa. E me lembro do Dr. Luiz Henrique Zayn, os pneumologistas, foi que salvou ele. Nós estávamos operando junto, aquele tempo o Cacá não estava conosco. Certo. Saiu da cirurgia minha para ir lá e trouxe o Nego Dorival, entubou ele e colocou na UTI, colocou no respirador. E eu cheguei pro Dorival e disse assim, Nego, tu não vai me morrer agora, né? Porque você, enquanto você não fizer uma gravação solo na City, porque ele já tinha feito com o Gaiteiro da Palmeira, né? Tu não tá autorizado a morrer ainda. Falei bem assim pra ele, brincando. E se você ficar vivo, eu vou pagar esse CD pra ti. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tu prometeu isso e ele sarou, rapaz? $27 mil eu paguei. Dá pra City gravar esse CD. Né? Negro Dorival, por isso que tu canta desse jeito e toca demais, rapaz. E quando chegou aquelas caixas de DVD, porque daí nisso está incluído toda a City, a vendagem, a distribuição, né? E vem 1000 CD para nós, que era para ele vender, né? Certo. Desses 1000 eu peguei um, que hoje está na casa do Guedes. O Jorge Guedes está com esse CD, o número 1 está com ele lá. Certo. E o problema era isso, o Nego Dorival não tem como manter um gaiteiro, um acordeonista junto com ele do nível do Lelé. Claro. Né? O Lelé é um monstro, um acordeão, né? Toca demais. Respeitadíssimo. Seu Gildo queria levar o Lelé embora, ele não quis. Não tem. Quis. Ele não Quero sossego, seu Gildo. Ele quer liberdade. Daí o Lelé... Aí contratamos o Lelé. Eu contratei como se fosse meu secretário. Certo. Para tocar com o Dorival nos shows, fazer os showzinhos deles, né? Fizeram vários. Certo. Né? Mas a maioria das vezes não tinha o show, não ficava junto ali. E aí fomos para o festival dos Costeiros, festival da Barranca, festival tudo que é lado. E eu me impressionei o quanto eles são queridos e importantes dentro da cultura gaúcha. São. Eu nunca imaginei isso. Então eles são esperados, aguardados. Esses dias agora, recente, eu recebi um convite, né, de um festival e eu falei, olha, eu acho que eu não vou poder ir. Tá, mas o Dorival e o Lelé vão vir, né? Daí
eu vou falar com eles e tal, né? Entendi. Então, na verdade, eles querem que eu leve ele, né? Não é eu que eles querem lá, eles querem Você sentiu isso, né? Você ficou para segunda. Tem uma história muito bonita que quem lembra disso é o Dedé. Dedé é nosso amigo, né? Da Receita Federal, né? Sim, Dedé. Braço, Dedé. Nós paramos uma vez na fronteira, indo para o Festival de Música do Maicá, Porto Soberbo, acho que foi. E aí chegamos lá, nos pararam, né? A Polícia Federal nos parou, a Receita, né? E eu estava dirigindo e o Lelé, eu não me lembro se era eu ou o Dedé que estava dirigindo e os dois atrás. Daí fomos abrir e tal, né? A porta, pediram para nós abrir a parte de trás, o Dedé foi lá, abriu, e eles perguntaram para nós o que nós íamos fazer, quem era nós. Digo, olha, nós temos os dois ali na frente. Não, ele disse assim, não, esses eu já conheço, eu quero saber de vocês dois, quem são. Digo, Brincadeira isso. Falei, Dedé, eu acho que nós somos motoristas dos negros aqui. Rapaz, mas que barbaridade. Começou a dar risada, daí o Dedé falou, não, nós somos colegas, nós estamos indo num festival. Aí o Dorival e o Lelé caíram em cima de nós, né? Aí ninguém aguenta mais tem que trocar esse carro já tá velho, né? Para levar nós. Comodidade e tal. Bom, Santiago do Boqueirão, tu tem um monte de amigos também, né? É, o Nenito, né? Nenito é o cara, né? Amigo do seu pai. Ali tá o seu pai idolatrava o Nenito. E tem que ser idolatrado, né? Ele foi considerado o maior compositor do Rio Grande do Sul, né? Verdade. Tanto que largou a Polícia Civil, largou a delegacia, né? Para... Ele se aposentou como delegado. Mas ele amava muito mais cantar do que trabalhar nesse lado aí, né? Ele se aposentou lá e hoje só vive pra música. Além de ser um compositor, é um grande cidadão, né? Um cara de caráter e tal. Eu gosto muito desse cara. Lá tem muitos músicos. Não dá pra o Festival Encontro das Águas sem Nenito, né? Não tem Falta alguma coisa. Encontro das Águas, o Fecilivre também. Fecilivre, verdade. Né? E outros festivais, né? Outros também. E ele é uma pessoa muito importante na cultura gaúcha, né? Doutor Luiz Carlos, charrua, fogo de chão, essas coisas que fazem parte da sua vida, como fazem parte da minha também. Passaram-se 3 cidadãos. Velho Rui, o primeiro patrão do CTG que Deus levou agora, o Bira, do chapéu cinza, que nós escondíamos o chapéu dele, né? Do chapéu do Bira. Alô, dona Tânia. O chapéu do Bira. Nosso abraço para a senhora. E o tio Nica, nosso poeta maior, pajador. Tio Nica. Você consegue... E o Raul Garnica. E o Raul Garnica, e o Rubim. E o Rubim. Quais desses caras somam mais na tua vida e na tua caminhada de músicas e profissional também? Ou todo mundo igual? Não tem, ali é todo igual, né? Foi umas perdas muito importantes que nós tivemos, viu? Hoje sobrou daquela turma pesada mesmo, sobrou o Nanico, sobrou eu e sobrou o Olávio. Isso mesmo, Olávio Batista. E o resto estão nos ajudando ali, são pessoas muito importantes pra gente também, Deus o livre, são todas pessoas que a gente... Mas essas pessoas eles eram únicos. A essência da Tio Nica era único, ninguém, jamais vai ter outro Tio Nica. Eles eram uma essência, eles fazem muita falta. Velho Rui, aquele jeito dele, né? O Velho Rui é uma coisa bem... Era uma marca, né? Inigualável, né? Não, igual o Velho Rui não tinha. Não tinha. Fala menos, seu Rui. Não te mete, você não sabe nada. Eu me lembro, ele ia na minha casa me xingar. Uma vez nós fomos para Vacaria e ele foi parado porque ele estava andando rápido demais. Daí ele falou, o senhor sabe por acaso com quem o senhor está falando? Disse para o policial do Rodoviário Federal. Brigadiano. Ele disse assim, não, quem é que eu estou falando? Eu sou aqui, ó. Eu sou locutor da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu. Cara, mas o que eu estou interessado em você? E o Queco? Isso permite o senhor sair correndo, andando por aí, né? E o Dorival junto. Dorival que conta essa história. Certo. E ele estava com o carro da dona Denise. O quê? Dona Denise. Aí veio à tona a história e voltou de lá para cá com a multa. E o carro todo arrebentado. Nossa. Senhor. Até hoje. Já sei para quem sobrou. Até hoje. Por certo, mas já sei. Mas a multa ela conseguiu cobrar do velho Rui. E o velho arrancou o dinheiro do velho. E o velho Rui veio falar assim, mas doutor, o senhor vai permitir que ela faça isso com o velho? Eu digo, eu tô fora, Dorival. Eu tô fora. Quem tava dirigindo Rui, você. Eu não consigo nem falar com ela. Então é com vocês a coisa. Já chega os problemas que tu me arranjou, né?
Pagou a multa para ela. Que coisa. Fez questão de cobrar dele. Que beleza. Doutor, no tempo de Porto Alegre, vamos voltar aqui. Essa sua profissão, Porto Alegre lhe deu uma compactação maior naquilo que você queria, já que... Porto Alegre é tudo para mim, né? Porto Alegre... Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 11 anos lá, né? Eu saí do exército, fui para lá, fiz toda a minha formação de medicina e especialização lá. E voltei de lá especializado, né? Com o que eu sou hoje. Você já voltou de lá pronto para trabalhar? Pronto para trabalhar. E tanto é que eu fiz aquela música Medo de Saudade, né? Porque... Tanto é que eu fui agora com meu filho lá para assistir o Grenal, né? Uhum. E eu procurei não ir nos lugares onde eu morava, porque aquilo dá chama-se medo de saudade, medo de sentir saudade. Nostálgico, sabe? Isso, né? Aquilo é uma coisa assim que dói pra caramba, viu? Então eu procurei ficar em lugares diferentes, assim, né? Dr. Bren, você já pode fazer outra composição. Voltei a Porto Alegre com meu filho. Né? Exatamente. E ganhamos, e fomos campeão. E vamos campeão. Ser colorado é um estado de espírito para ti? O seu pai era colorado gremista. Também? O quê? Meu pai era gremista. Mas por que tu virou colorado? Que geralmente você segue o pai, né? Eu não sei o porquê. Mas tanto é que eu sempre tive medo que meus Olha que eu conheci seu pai e eu não sabia disso. Eu sempre tive muito cuidado com o Luiz. Medo que o seu Luiz eles fossem inverter. E agora convenci até a Denise a ser colorado. Pronto, agora tá todo mundo certo. É colorado lá em casa. Porque o seu Rock foi viajar, né? Que senão você ia sofrer para isso. Na sua caminhada, tipo, por exemplo, quando você veio de Porto Alegre, você já veio com um lugar certo aqui ou você ficou... Na verdade, eu fui convidado para ser professor lá na Santa Casa de Porto Alegre. Meu professor me convidou. E aí eu falei para ele que eu tinha um projeto que tinha que ser naquele ano. Na verdade, eu vim, nós iríamos criar um hospital em Los Cedral, no Paraguai. Mas a Santa Casa estava precisando de cirurgiões. E eu estava legalizando meu diploma no Paraguai. E a Santa Casa bombava nessa época. Sim, nossa. E eu estava legalizando meu diploma lá em Assunção quando me chamaram. Luiz, nós precisamos de você aqui na Santa Casa, nós precisamos de cirurgiões. Entrei e até hoje estou com eles ali. Né? Gostem ou não gostem, nós estamos juntos até hoje, todos os cirurgiões. Que beleza, né? Perdemos o Pérez agora, né? Perdemos o Guilhermão, mas o restante continua todo ali. Hein? Estamos trabalhando ainda, todos trabalhando. Certo. Como é que foi a experiência da sua primeira cirurgia bariátrica? Que eu sei que você fez ao lado do Dr. Omário. Sim, foi na Santa Casa, né? A cirurgia aberta. Isso na verdade, foi, se não me engano, em 95. Na verdade, eu não queria fazer, porque a gente já fazia em Porto Alegre com o professor Luiz Pereira Lima. O meu professor foi um dos que trouxe a cirurgia bariátrica para o Brasil, o Luiz Pereira Lima. Mas ele fez 2 ou 3 lá conosco e não quis mais saber. Era uma porcaria aquilo lá, que negócio, que os pacientes lá, tudo complicava naquele tempo. Anestésico não era como temos hoje. A carrinhos de anestesia não temos hoje. A vídeo nem se pensava, nem se sonhava que poderia existir. Né? Que bom estar vivo para desfrutar disso, né? Exatamente, A nossa geração, né? Qual é a geração Z? A nossa geração... tem um nome na nossa geração, minha e tua. Que a gente é diferente da outra geração, porque a gente viu desde o rádio até a internet. Isso, nós somos... eu esqueci a palavra certa agora no momento. É uma coisa mas assim, nós temos que ter orgulho disso. Sim. Nós somos a geração que podemos ficar sem a internet, né? Isso mesmo. Nós ainda conseguimos viver sem a internet. Mas tem um probleminha, doutor. A nova não consegue. Não está havendo reposição, então está indo embora um monte, exatamente, né? essa turma. Não está havendo reposição. A nossa turma é uma turma mais privilegiada do mundo hoje, exatamente. Né? Porque nós vimos todas essas mudanças, né? Digamos que nós somos a jovem guarda, né? Nós vimos desde o início do homem e a lua. Velha, jovem. Veja que coisa fantástica, né? Nós era da época de bater máquina, como diz outro, e agora da datilografia. Sim. E agora estamos na digital. Você chega a lembrar da sua primeira máquina de escrever? Que marca era, etc? Porque a minha era uma Olivetti 45 verdinha, assim, bem pequenininha. Por sinal, a minha tia Uda, que era a dona do cartório em São Luís Gonzaga, me presenteou para o Luiz a máquina dela. Está lá na minha clínica, na Policlínica, essa máquina. É uma Olivetti.
Que beleza. Mas é daquela escurinha, aquela mais edificada. Tem que fazer força. A minha era uma verdinha pequena assim. Eu vendi um relógio e um cruzeiro, um 1000 cruzeiro, que uma irmã religiosa me deu para eu comprar a máquina. Uma maquininha. Para começar a vida. Né? Tá lá conosco, guardada lá. E ali, ela adora bater naquilo lá, ela fica batendo aquilo. Ainda tem. Essa é a velha e jovem guarda. Né? Então. E nós aprendemos. Eu aprendi ali na frente, aqui na Avenida Brasil, na frente do Bradesco, ali na esquina. Tinha a nossa professora de datilografia ali, que eu comecei a aprender a datilografia. Você viu? Eles colocavam aquela coisa na frente, né? Para você não ver as letras. Senão não era aprendizado. Senão não passava. Não passava no difícil, teste. Nossa Senhora. E a gente sofria, ficava estressado. Mas hoje me serve. Eu ainda continuo usando todos os dedos para mim datilografar exatamente. no computador. Por isso, né? Está me ajudando. Mas hoje você pode falar o texto e já sai. Já sai. Sai lá. É aquilo que você falou, a tecnologia. Hoje nós estamos vivos para aproveitar isso aí, né? Geração baby, não sei qual é que é. Baby boomer, né? É a nossa geração. Então. Doutor, médico tem vida, então? Temos vida, sim. E tem gente que diz que médico, Deus o livre. Outros dizem que médico só se dá bem na vida amorosa se casar com médica. Né? Isso aí é um dito popular só, né? Não é assim. Não confere, né? O casamento... Dona Denise é pacienciosa contigo? Tem que ser muito, né? Senão como é que tu vai trabalhar, né? Imagina, tá ali num lugar e tem que sair, ou senão estão me ligando no celular e eu tô respondendo... fazendo consulta pela internet enquanto ela estamos jantando e ela fica braba, né? Mas é a vida, casou com um médico, a mulher da gente sempre quer você... tem que ter um tempo para tudo. As mulheres querem dividir o tempo da gente, né? Mas a Denise, ela é auxiliar de enfermagem e ela que toca, ela é a diretora e coordenadora da policlínica, das empresas, inteira. né? Ela cuida muito bem aquilo lá. Mas ao mesmo tempo ela não deixou de ser auxiliar de enfermagem, ela continua fazendo soros. Olha. Ela faz as punções e tudo, né? Que beleza. E os pacientes me falam que ela ia ser uma excelente psicóloga, né? Porque além de pôr o soro, ficar conversando ali, aquilo já anima um monte. Que bacana. E então, o casamento é isso. O casamento é uma complementação de um lado e de outro, né, doutor? A tua pessoa que compreende você e sabe das diferenças, tem que estar junto, né, na parte ruim e na parte boa. Verdade. Claro que é difícil. E hoje os médicos mais novos, esses dias até escutei isso de um antigo coordenador de nossos aqui, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, disse assim, os médicos de hoje não querem mais saber de investir. Eles querem chegar, eles querem atender, eles não querem contratar uma secretária, uma faxineira, pagar a luz de consultar, eles não querem isso. Eles querem chegar, fazer a consulta, ir embora e pegar o dinheiro deles e deu. Né? É a turma nova que chegou. Certo. Dessa turma, essa vasta maioria, eles falam que hoje eles estão mais preocupados com a qualidade de vida. Eu não acho que eles estejam errados, né? Porque a geração é diferente, né? Por isso que todo mundo tem que se aposentar, né? Porque o mundo muda e a gente tem que aceitar isso. Pessoas antigas se irritariam com isso. E hoje a gente tem que aceitar. Então, lá na policlínica mesmo, tem gente que vai lá, atende e vai embora. E eles pagam a comissãozinha deles e tchau. Eles não querem ter compromisso nenhum. E depois disso eles saem e vão fazer a academia deles, vão fazer a vida deles na casa deles. Sim. E apagam tudo, né? Mas ainda precisa dos médicos mais que não tem jeito de ter essa tal de vida, de qualidade de vida. Médico de fronte não tem muita qualidade de vida, não. Que é o médico do pronto-socorro, é o médico do cirurgião do câncer, é o médico cirurgião mesmo, porque existem as complicações cirúrgicas que ele não escolhe em hora, né? Então, o paciente, quando ele está ruim, ele também não escolhe hora. Então, a gente vê assim que tem ainda dá para dizer uns 30% dos médicos chegam, realmente abraçam a medicina de um jeito, trabalham dia e noite, que nem a gente trabalhava antigamente, e trabalhamos hoje, até hoje. Certo. Então, esses profissionais são muito importantes e está difícil de achar, viu? Acredito. A parte mais complicada hoje da gente ter nos hospitais esses médicos de fronte, né? Médicos que estão no fronte ali, não na retaguarda, no fronte.
esses são os que mais sofrem processos, sofrem agressões, né? Tu vê, agora estão batendo em médicos, né? Pois é. São pessoas que são batendo, seres humanos, né? Eles também ficam tristes, eles também se irritam, eles também ficam nervosos, né? Eles não são Deus, eles erram. Hoje a inteligência artificial está ajudando muito nisso, né? Minimizando os erros, né? Sim. Mas mesmo assim, eles dependem do exame, o exame demora, o paciente fica irritado, a tomografia não sai, o raio-x não sai, o centro cirúrgico não prepara nunca a sala porque está ocupada, tem que terminar outra cirurgia para entrar. E aí, esta é a parte que poucos sabem o quanto é difícil, que são os nossos médicos emergencistas. Traz a cortina, né, que ninguém vê, e às vezes até faz um julgamento errado do profissional. Até tem gente, às vezes, que vai fazer medicina, vem conversar com a gente, doutor, o que o senhor acha da medicina? Eu digo, depende. Depende que tipo de médico tu quer ser. Se você quer ser um médico de consultório, né, se você quer ser um médico que não tenha emergências, ou você quer ser um médico que realmente entra na batalha para valer, para salvar a vida. Né? Salvar a vida. Essa parte de salvar a vida, essa não é brincadeira, e é a ingratidão vem muito em cima disso. Não estou falando a ingratidão da própria cirurgia, do próprio procedimento. Sim. Às vezes você faz um procedimento maravilhoso, chega de manhã e o paciente morreu. Pois é. E você fica sabendo. Mas aí, doutor, me permita colocar. Antes de você nascer, Deus já te conhecia, ele tinha do seu DNA, a vida está na mão dele, não na sua. Né? Você é só um profissional. E olha, Deus abençoa suas mãos para você curar as pessoas. E se não tivesse isso na sua vida, você disse que você tem muita fé, não existiria a cura pela mão do médico, né? A nossa, dos nossos colegas, né? Claro colegas que não. A maioria, como você diz, a maioria dos Deus médicos... Deus não está no meio, não funciona. De fronte, né? A maioria dos médicos de fronte, eu me considero um médico de fronte. Certo. A gente é assim, né? Todos nós. A gente sofre. Acredito. Tem um colega meu que diz que eu nunca gostei de elogio, né? E eu sempre falei o seguinte, não é que eu não goste, eu encaro o sucesso como o insucesso. Os dois eu trabalhei bem, dos dois eu fiz tudo que eu pude. Só que um não evoluiu bem, o outro evoluiu bem. Ótimo, que bom, a gente torce que sempre evolua bem. Mas quando evolui mal, se você fez o teu bom trabalho, você tem que estar também centrado em equilíbrio, senão como é que tu vai trabalhar? Porque não deu certo nisso, mas daqui 2, 3 horas já vem o outro. Então. Não para. Não doideira para. Isso, né? Não para. E se não amar a profissão, não vai para frente, né? Não suporta. Tem que gostar do que faz, né? Não suporta. A gente tem colegas que desistiram, nós temos colegas que... Aqui em Foz mesmo, nós tivemos casos de colegas que enlouqueceram, que ficaram psiquiátricos, estão em tratamento, né? Enfermeiros, então. Os enfermeiros é muito complicado com o enfermeiro, porque o enfermeiro está ali, né? Ele vê tudo, a gente vai para casa descansar, ele fica ali. E ele vê, às vezes, a complicação. Fica no olho. E ele tem que resolver. E então ele vai atrás do plantonista. O plantonista nem sempre é amigável, né? Então ele tem que suportar isso também, essas coisas. Então eu considero um enfermeiros, auxiliares todos, né? E nós tudo estamos no mesmo barco, né? Verdade. É complicado. É muito complicado. Estamos conversando com o Dr. Luiz Carlos Brem, o nosso querido Dr. Brem, como é conhecido. O homem das grandes essências da vida, dando aquele exemplo aqui com a gente. Podcast Pode Ver. Obrigado, Grupo Mundial de Comunicação, na pessoa de nossos diretores, Roberto de Souza Silvani Costa. Obrigado, VA Publicidade e Marketing. Obrigado o nosso querido Indicar Veículos, nosso querido Paulinho, que acredita no nosso trabalho e tem o carro lá com vistoria pronta para você comprar um carro usado. Fale com Paulinho Indicar Veículos em Foz do Iguaçu, né? Na Costa e Silva, ao seu dispor. A gente tem muito orgulho de falar de empresas que a gente conhece como são e quem são as pessoas. Dr. Luiz Carlos Brem, o senhor é um homem preparado para receber elogios? Você meio que citou que não precisa de elogios ou não gosta e tal. O senhor já foi
homenageado fora do Brasil, se foi dar uma palestra fora do Brasil. Fala um pouco para nós disso. Eu já fui Que convidado... honra para Foz do Iguaçu sim, e para o Rio Grande, né? eu já fui convidado para ficar em mesa de discussão, né, de congresso na Bélgica e participar de cirurgias em tempo real, ao vivo, né, na Espanha, em Portugal, várias Então, vezes. nessa da Espanha, rapaz. Daí também adrenalina, na Venezuela. doutor? Na Venezuela eu Na andei de Venezuela. carro lá naquela vez. Andei 500 quilômetros de carro para ir, para ficar numa mesa de discussão e dar uma aula, né? Fazer uma palestra. Em Maracaibo. Que Maracaibo, na adrenalina, Venezuela. doutor. E nós não podia sair, tinha que ter segurança com a gente. Nós não podia deixar o hotel lá na Venezuela naquele tempo, isso faz anos. No Paraguai, ali em Cidade Leste, várias vezes, o Zavaleta, sempre meu querido Zavaleta, também um baita cirurgião, me convidou várias vezes para ficar lá, até por sinal, o último não pude, ele me desculpou, né, de participar lá dos congressos do Colégio Paraguaio de Cirurgiões, né, também México, 2 vezes também México, para participar de cirurgias. Como é que foi isso tudo? Como é que ficou a tua adrenalina e essa responsabilidade de representar todos os médicos brasileiros praticamente, né? Porque é uma responsa. Eu e vários colegas, né? A medicina hoje ela está evoluindo muito rápido, né? Então agora, por exemplo, nós vamos trazer um congresso aqui para Foz, tá? Eu e um colega que estamos na parte da coordenação aqui de Foz, né? Tivemos que ir em pleno Encontro das Águas, eu tive que sair no meio para ir para São Paulo para fazer o lançamento, voltar, troço muito louco, né? E o Mafaldo me esperando no aeroporto para poder entrar para não perder nada, né, no nosso Encontro das Águas, né? E deu certo, daí, né? Agora em abril vou ter que ir para Santa Catarina, em maio vou ter que ir para o Rio Grande do Sul, ficar em mesas de discussões, né, em cirurgias em Santa Catarina. É muito honroso isso. É uma doideira. A sua família deve se honrar muito, seus amigos também, né, doutor? Que você é o cara. Né? Em Nova York, eu já fui convidado para participar e eu não queria ir, eu não tinha o meu passaporte, né? E aí eles me convidaram para transmitir uma cirurgia em tempo real do Costa Cavalcante para o Hospital Monte Sinai de Nova York. Aquilo foi uma honra. Bial e Pedro o seu Bial. Rogério nos ajudaram muito para sair aquela transmissão. Tinha que ser uma internet rápida, né? E isso aí é só Itaipu para ter, né? Para nos ajudar. Conseguimos para fazer essa transmissão. Grande Faz Bial. anos. Em 2004 nós estávamos com o braço robótico aqui no Costa Cavalcante. 2004, né? A gente fazendo essas cirurgias de grandes, né? Então, daí a partir desse início de 2004, que a gente acaba sendo conhecido no mundo inteiro, né? Então, você é convidado para participar disso aí, né? Muitos a gente não pode ir, outros a gente vai, né? É uma honra. Muito grande. Coisa, deixa a gente muito bem, né? Muito. Agora esses dias tive que participar de um congresso também como ficar na mesa para discutir trabalhos científicos, né? Acho que foi em Fortaleza. Não, foi em João Pessoa. João Pessoa. Né? Então a gente tinha uns lá que eu nem sabia que eu tinha que ficar lá, né? Fiquei sabendo lá. E vamos embora, não tem problema. Tem que ir. E essas Ficar oportunidades só acontecem tem que uma ser vez, aproveitado, claro. Doutor, em Foz do Iguaçu, como é que o senhor se sente nessa cidade? Ela está na sua veia, no seu coração? O que Foz significa para o senhor? Tudo, né? O que eu tenho, a minha família daqui, né? Meus filhos nasceram aqui. Seus investimentos Meus estão aqui porque investimentos você ama, estão né? aqui, né? Ninguém investe onde não acredita. E depois que eu ganhei como cidadão honorário, eu ia ninguém entrar fala nesse mal da tema nossa aqui. cidade. 2024, o vereador Dr. Freitas lhe homenageou um título de cidadania, uma honraria, né? Cidadão honorário. Então, depois disso aí que ninguém fala mal da minha cidade mais. Agora eu sou realmente da cidade. Né? Cidadão honorário de Foz do Iguaçu. 2024 foi em mês de março, se não me engano. Foi por aí. Por aí. O que lhe deixa mais triste? Perder um paciente. É isso mesmo. Perder um paciente. Sempre. Né? Isso deixa a gente muito triste. O resto a gente supera, né? Mas é uma perda irreparável, né? Não tem como a gente fazer.
E a gente também não quer ser Deus, né? Porque a gente não... A gente quer Deus do nosso lado. Claro. E às vezes a gente fica interrogando algumas coisas que não devemos fazer, mas a gente acaba interrogando. Sim. O nosso bispo, né, o Dom Sérgio, eu contei uma história que eu tenho, o Carol Votiga foi o Dom João II, né? Isso. O Papa Dom João. E ele é meu santinho, tu sabe que quando eu morava em Foz, eu aluguei um apartamento, na verdade eu ganhei o apartamento em troca do meu trabalho. E eu sou tão velho que o meu patrão tem nome de rua hoje, né? Que é a Rua da Câmara. O seu Oscar Muxfelder, era meu patrão. Era o seu patrão? E ele me deu um apartamento que era da mulher dele, ali na Avenida Brasil, cedo, na frente do Camalito. Você começou cedo. Cheguei lá e estava o Papa, o quadro todo rasgadinho dele. E tá comigo. Daí eu fui para Porto Alegre e eu achei que aquele quadro eu tinha encontrado em Porto Alegre, no apartamento que eu aluguei lá para fazer medicina. Mas na verdade ele já estava comigo desde o tempo do 2º grau. Olha só. E eu ainda tenho esse Papa no meu quarto, onde eu coloquei lembra que o meu pai tinha um crucifixo? Sim, tinha. Sim. Crucifixo com a Cruz de Lorena, que eu coloquei em cima dele. E volta e meia eu me pego com aquele Papa. Exatamente porque a gente faz às vezes uma cirurgia maravilhosa e o paciente evolui mal e a gente começa a dizer, se tu quer me castigar, por que não me castiga a mim? A gente não deve fazer isso. Mas eu brigo muito com o meu Papa e ele falou isso no dia que eu fui homenageado. Quando eu recebi o título de cidadão honorário, ele comentou sobre isso. Tu fala o Dom Sérgio. O Dom Sérgio. Dom Sérgio falou isso. Do meu santinho. E que eu tinha as minhas interrogações com o meu santinho, mas eu tinha sempre aquele santinho perto de mim e tem até hoje. Eu falei para o Dom Sérgio que uma vez eu briguei tanto com ele que eu cheguei a virar ele. Eu virei ele de costa para mim. Né? E ficar de castigo uma semana, né? E imagina... Tinha que filmar isso, você brigando com o Papa. O estresse. Porque eram pessoas queridas, a gente não aceita. A gente não aceita. Só que isso é egoísmo da parte da gente, né? Porque Deus é soberano, né? Claro, mas é difícil de você ver um sofrimento e não poder fazer nada. É muito o médico sofre muito com isso. Mãos amarradas, né, doutor? A gente não tem o que fazer. Verdade. Doutor, medo ou coragem? Qual que tu teve mais na tua vida? Coragem. Coragem. Medo fica... de medo, mas sempre com coragem. Para enfrentar os medos. O que a pessoa tem que ser para ser seu amigo? Mas amigo só existe um, né? Ou é 100% ou é 0, não tem meio amigo. Ser honesto. Aquilo que o teu pai te ensinou. É uma pessoa que pensa para frente, né? Que tenta levar o que é de bom para os amigos que estão perto, né? Que a pessoa que chega e traz tristeza, né? Eu acho que você quer ter um amigo para levantar o teu astral, para que você suba essas que pessoas... some, né, doutor? E mesmo some que contigo. Você esteja ali na pior das dificuldades, ele está ali para levantar teu astral, né? É verdade. Música gaúcha e time de futebol. Música gaúcha é a música regionalista gaúcha que eu gosto. Tem a música de baile também, mas a regionalista gaúcha, né, que a gente, Pedro Hortaça, Dom Hortaça, né, são nossos ídolos, né? Exatamente. E Noel Guarani, né, Sinair Maicá, só filé, Jaime Caetano Brown. Até o seu Valdomiro, que é uma raça Valdomiro complementar, Maicá, né? Porque esse velho canta Patrício, demais também, né? Que é o filho do Maicá. Também. Então, essas pessoas tanta queridas, gente importante, né? Nossa. O futebol, o senhor é colorado, a música gaúcha e o internacional é pau a pau na sua vida, então. Sim, não. O Colorado eu nunca fui fanático, né? Ninguém deve ser, né? Tem os fanáticos. Meu filho já está quase, né? Do fanatismo, né? E foi muito, Luizinho, muito legal. Menos, Piazinho, menos para durar mais. Foi uma das coisas, um sonho que eu tive, né? Imagine, você ter teu filho, você ir assistir um jogo de futebol numa final do campeonato, né? É uma honraria, uma alegria. Com o filho ali do lado, né? E vibrando, né? Nossa. Porque o cara é... Nossa, eles estavam enlouquecidos lá. Né? Bom, as composições, o que... Podemos esperar mais alguma coisa no futuro aí, doutor? Ou tu vai dar uma segurada nas composições? É difícil, né? Vai nos surpreender outras vezes? Isso depende muito do teu espírito, né? Naquele teu
naquele dia a dia, num festival, quando a gente está. Porque você tem que estar com o espírito leve no festival. Geralmente a gente chega tenso, por exemplo, nesse festival agora, eu tive que ir lá para São Paulo. Correria toda. Corre lá, não tem como Desvirtuou sair. as ideias, né? Não tem como sair. Daí não dá. Mas tem aqueles que a gente vai tranquilo, as coisas andaram dando certo nos últimos tempos. Aí você vai, a mulher deixa a gente ir, né? No festival sem brigar, né? Sem brigar, ela já sabe que é inevitável, mais, né? Aí sai inevitável. as coisas. Dona Denise, eu imagino que a senhora passa. É muito engraçado isso. Mas a Dona Denise tem fama de coordenar o senhor ali, ó, leva na rédea curta. Doutor, o Rio Grande do Sul, que a gente ama de paixão, o sul do Brasil é um orgulho para nós, né? Sim. Eu me sinto tão honrado de ser filho do sul. Eu sou um catarina, gaúcho e paranaense com muito orgulho e tenho minhas marcas tudo registradas ao podcast e tem a bandeira do sul do Brasil, dos estados do sul dentro dela, já vai aparecer aí, ela dentro eu amo muito isso e cultivo demais por causa dos nossos pais, né? Tu, o seu Roque e eu, o seu Eduardo. Eu não, agora que eu fui para Porto Alegre, até a Denise ligou para lá, a Denise não foi, né? Não foi nem a Denise nem a Manuela. E aí ela vindo eu falar, assim, não, mas estão se achando aí, né? Parece que tu, não, pelo jeito, vai querer ficar por aí mesmo. Eu digo, olha, se me deixasse eu ficava. Né? Sério que indagaram? E assim com veemência, né? Sim. Antes de eu perguntar das outras coisas do Rio Grande, eu lembrei de dois amigos seus. Um você já citou, mas o outro eu quero lembrar. Porque já tomamos alguns vinhos juntos. Eu esqueci o nome dele, vou ter que falar só o apelido. Pino. O Pino dos atuais. Que esse cara é pra nós, homem. Tem toda manhã, tá ligando, tá mandando manda mensagem, né? E tal. O Pino é uma pessoa maravilhosa, irmão, né? É um né? orgulho a gente ser amigo dele, né? E dele ter adotado a gente como amigo, na verdade. Ele é porque é uma pessoa que conhece... Nossa, quanta gente esse homem deve conhecer, né? Olha, esse cara embalou o teu sonho, embalou o meu, cantando as músicas que só ele canta. Tanto é que eu disse que os atuais, sem Pino, virou igual a todos os outros conjuntos, porque com o Pino era os atuais. Agora, né, virou igual, não desfazendo os demais, né? Sim. Mas ele é muito forte, né? Esse é um grande amigo. E o tal de cantor Nanico. Esse é o cara, né? O Nanico é meu irmão, né? O Nanico, passei no carnaval agora com ele lá em Pissarras, né? É uma pessoa assim, eu tinha muito comigo, sempre foi o Barata, né? O João Clóvis. Certo. Perdemos o João Clóvis. E o Nanico, né? E o Olávio também. Olávio pessoas que eu quero cara muito fora de bem, série. Sabe? Aliás, vamos convidar o Olávio para vir aqui sentar nessa cadeira. São meus amigos, meus irmãos, né? Aqueles que a gente liga toda hora. E às vezes a gente está em casa lá morto de cansado, liga, vem aqui, vamos escutar uma música. Eu digo, mas eu estou morto. Não interessa. Vem aqui, tem sofá aqui também. Sai daí, vem já. Que desliga o telefone, você não dá tempo de você dizer não, né? É aquelas pessoas que sabem, conhecem a vida da gente, né? E ligam pra gente, às vezes, de tarde, lá pelas 6, 7 horas da noite, diz assim, o que tu tá fazendo? Eu digo, olha, eu tô aqui em casa, então vem aqui pra casa. E já desliga pra você não dizer não, né? Se você não dá tempo de você dizer nada. Porque ele sabe que se marcar comigo daqui 3 dias, dá uma emergência, eu não posso ir. Você não vai. Né? Tem que pegar no pulo mesmo. Tem que ser na hora. Então são pessoas que sabem que se convidar a gente em cima da hora, não é porque não lembrava da gente, só foi lembrar na hora. Ele sabe que a nossa profissão é assim. Se não convidar no dia e saber se a gente não tem nada. Tem que pegar eu já fui em jantar no Nanico e saí de madrugada para operar. Então. Saí de noite para operar. Edson Domingos. Meu cunhado, meu irmão. Domingues. Meu cunhado, meu irmão. Meus companheiros de esse livro desse ano, o Nanico e o... Quem não é irmão daquele cara, né? E o Edson. Inclusive, é meu sócio na casa, o Edson, né? Da casa lá do Paraguai de São Paulo. Claro, ele tem. Agora ele ajudou a arrumar o banheiro lá, então ele disse que agora. Parabéns, arrumou o banheiro da casa, do patrimônio tombado da família. Agora ele diz que tem a casa e tem mais um pouquinho, ele já está mais do que a metade da sociedade, porque tem a caixa do banheiro. A caixa do banheiro. Ele e o Nanico. Os dois, né? Um segurando o outro para arrumar aquilo. E como é que o Nanico ainda vai fazer isso se ele tem que fazer as composições, as gravações? Como é que fica? Agora virou cantor. Virou cantor. Rapaz, não é só compositor, virou cantor. Cantor também. Tá prometendo aí para 2025, 2026, um disco em espanhol. Nós temos aquela última música que ele gravou, né? Que foi Infância Guapa. Nós fizemos
fizemos, ele e o Mafalda, ele e o Olávio, nós fizemos naquela usina Salto Caxias, né? Salto Caxias, aqui, né? Sim, sim. E agora é o nome do político, né? Isso. Nós fizemos lá, essa E música. ficou top, hein? Fizemos lá e tava a Dona Olga, tava a esposa do Por isso que ele Olávio. cantou bem, né? Nossa. Cantou bem. E aí o Nenito nos ajudou a terminar. O Nenito que fez a composição, e ele também tem participação na letra, né? Entendi. Ele daquele jeitão dele meio omisso do Nenito, mas de tanta letra que ele tem que ele não faz questão de ser, mas é dele também aquela lá. Que bacana, que beleza. Porque a gente também não conseguia encerrar aquela letra lá, e quem ajudou a fazer, encaixar, né? Só quem vive lá fora sabe o que é bom viver, né? Que ele é do Nenito. Que beleza. Né? Essas coisas, Que porque beleza. para fora, para nós lá, quem mora nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, São Luís Gonzaga, Roque Gonzalez, Cerro Largo, quem mora na fazenda, nas fazendas do lado, a gente diz que está morando lá fora, né? Mora para fora. Certo. Né? Eles convidam, Isso é um dizer gaúcho, né? É um dizer gaúcho. A gente chega lá, às vezes, tu tá indo para fora ou tu vai ficar aqui na cidade? Isso. Né? Essa é uma coisa, ele colocou isso na letra, é uma coisa interessante, porque ninguém comenta isso. É verdade. É Isso é coisa antiga. Isso é coisa que os antigos usavam, né? Coisa de lá. Doutor, o Rio Grande sofreu catástrofes. Como é que você interpreta isso? Um recado de Deus ou falta de fé ou a consequência da natureza? Uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Jamais nos esperávamos que porque acontecesse, né? Mexer e burlar com a natureza é desastre. É chamar desgraça, você sabe que poderia ser evitado aquilo claro lá, né? que sim, chamar desgraça. Pelo menos minimizado. Né? Mas aquilo lá foi uma responsabilidade. Mas ali a gente viu o quanto o povo gaúcho é querido e o quanto o brasileiro é humano. É humano. A ajuda veio para valer. Sim. Né? Para valer. O mundo se ficou para sensibilizou. trás. Tudo ficou para trás. Acabou isso. Demagogos, tudo ficaram para trás. O no povo caminho. se juntou e foram embora. Né? A desgraça perdeu. Perderam. Perdeu tudo. A irresponsabilidade, a desgraça, tudo perdeu. E ainda tem gente reestruturando, né? Tem. O Brasil não desistiu do Rio Grande. Não. Ainda continua ajudando. Isso é lindo demais. Não, você vê aquilo lá, você vê o aeroporto de Porto Alegre. Pois é. Não dá para acreditar que aquilo estava tudo alagado. Então, os estádios, né? Tudo alagado. Caramba, pelo amor de Deus. Tudo daquele jeito maravilhoso. Ou seja, realmente onde o gaúcho ele vai, ele muda, né? Ele tem Aliás, o gaúcho onde ele vai, como você disse, pode estar no Japão, na China, São Paulo, Bahia. Ele centraliza a história e reúne amigos e a coisa funciona. Mas a resposta do povo brasileiro foi bonita. Foi lindo demais. Foi muito bonito. Foi lindo mesmo e não teve governo que segurasse. Realmente. Doutor Luiz Carlos, eu estou muito agradecido com a sua presença aqui. Sou seu amigo, te admiro como profissional, como um amigo, parceiro nosso do Grupo Mundial há muitos anos. E um orgulho a sua família linda que você tem, doutor. Acho que Deus escolheu você para a profissão certa, salvar vidas. Quanto orgulho você nos dá, você, suas irmãs, sua família toda e o seu pai que eu caminhava, passava lá. Para. O que foi, seu Roque? Você quer emagrecer caminhando desse jeito? Caminha mais rápido, rapaz. Tenha vergonha. Desse jeito. Aí outra vez me chama, para aí que eu tenho que te dar os discos do Nenito, me deu 25 discos. Só tem uma coisa, copia amanhã e me devolve depois da manhã. Depois, isso ele falava. Mas ele que tem até coisa, hoje lá. rapaz. Não, e pior as brincadeiras que faziam com ele também, os caras passavam de caminhão, de carro, chamavam ele de orelhudo, e aí ele não sabia quem era, ele ficava puto da cara. Ficava nervoso, mas não podia acusar ninguém, né? Doutor, muito agradecido pela sua presença aqui no podcast, pode ver. E eu sonhei com isso, em entrevistá-lo, e quero entrevistar todos os meus amigos aqui. Obrigado por tirar seu tempinho sagrado com a sua família, descansar. E o senhor tem cirurgia todo dia. E agradecido e honrado, que Deus, o Senhor, nos abençoe. E muito obrigado, doutor. Obrigado, Vanderlei. Foi bom, foi gostoso.